Rodney, eu sou da SulAmérica Odonto e eu queria aqui agradecer primeiramente ao BQ, que a gente veio trazer o case da SulAmérica Odonto para vocês. Deixa eu só pegar o passador. Obrigado. Eu queria também prestar um agradecimento sincero para a própria SulAmérica, minha empresa, que proporcionou trazer a parte de Lean para dentro da SulAmérica. Está aqui a área de processos representada pelo Leonardo, então levar os agradecimentos para a Luciana, que é nosso superintendente, e trouxe o Lean para dentro da companhia, e eu entendo que foi uma virada realmente de estratégia, trouxe essa filosofia que a gente mantém até hoje e cresceu dentro da empresa. E essa empresa, SulAmérica, eu quis trazer a missão, visão, valores, porque eu interpretei que desde quando eu fui apresentado a primeira vez para o Lean, que a SulAmérica tem tudo a ver com Lean. Por quê? Na sua missão já diz que a gente tem que criar valor de forma sustentável, tem que satisfazer com excelência as necessidades dos nossos clientes. Então é focar naquilo que agrega valor ao cliente, como todo mundo aqui tem trazido para as apresentações da UBQ. E importantíssimo, valorizar os colaboradores e o trabalho em equipe. Passou aquela questão da gente trazer uma consultoria externa para nos dizer o que a gente tem que fazer. Quem mais sabe, quem mais entende dos processos que a gente tem dentro da companhia são os nossos próprios colaboradores. Eles que estão na mão na massa entendem mais de todo o processo realizado. Então não adianta às vezes trazer um grande consultor que vai dar algum objetivo, alguma meta, mas desalinhada e até sem estar engajado junto aos colaboradores da equipe. Então eu entendo que aí, na missão, visão e valores da SulAmérica, encaixou muito bem com todos os preceitos do Lean. E a SulAmérica, só para vocês entenderem, é a maior seguradora independente do país, não está ligada a nenhum banco, ela é presença nacional, ela tem vários produtos, então, muito conhecidos: SulAmérica Saúde, SulAmérica Auto, SulAmérica Investimentos, Capitalização, Vida e Previdência, e nós, da parte de Odonto, eu, por acaso, sou dentista, mas estou desarmado, não tem motorzinho hoje, tá? Fiquem tranquilos. E a SulAmérica, nos seus 120 anos do sucesso, trouxe agora, investiu muito na parte odontológica. E isso tem a ver com o nosso case. Olha o que aconteceu com a SulAmérica Odonto nesse período. A gente passou em 2008 de 86 mil vidas, 86 mil bocas, como alguns falam, né, de beneficiários atendidos, para quase 1 milhão, que a gente espera agora atingir em 2017. Ou seja, a gente comemorou muito esse crescimento da empresa, porque a gente trouxe muito mais beneficiários, a gente focou muito no atendimento ao cliente, na qualidade desse atendimento, para justamente a gente conseguir esse crescimento. Fizemos customizações dos planos odontológicos, das coberturas, procuramos rede credenciada de dentistas com qualidade para atender nos diversos locais do país. Então a gente difundiu qualidade e foco no cliente, por isso que a gente atingiu esse resultado, e agora também a gente vai crescer com o Odonto Individual, que é uma plataforma que os corretores vão ter para vender plano odontológico da SulAmérica. Mas isso a gente comemorou muito, crescimento. Mas o que acontece quando a gente tem muito crescimento? É lógico que a gente tem muita coisa boa, mas a gente tem uma questão importante. Como é que a gente vai atender todo esse fluxo de processo com esse aumento do número de vidas, o aumento do número de pessoas buscando atendimento? E como é que começa o nosso fluxo? Com uma assinatura de um contrato. Os beneficiários, os pacientes, vocês, colegas, né, indo procurar um dentista credenciado. Esse dentista, ele vai fazer uma liberação de uma senha de atendimento. E ele manda, depois de realizado esse tratamento, essa conta odontológica para a SulAmérica. E ali a gente tem todos os processos que vão acontecer para a gente conseguir fazer o pagamento no prazo acordado com esse dentista. E aqui que está a nossa questão principal. Essas engrenagens todas correndo de forma coordenada para que esse prazo seja atendido, o acordado com o dentista. O dentista é nossa linha de frente com o nosso paciente, com o nosso beneficiário. É ele que nós temos uma parceria direta de atendimento.
Então, a questão de pagar corretamente e na hora certa é que vai gerar confiabilidade no processo para o dentista e qualidade para o nosso beneficiário final. Detalhando um pouquinho mais do nosso processo aí, o que vai acontecer? A partir do momento que essa conta chega na Sul América, a gente trata de recepcionar esse processo, a gente começa a fazer uma triagem, porque a gente tem 2 datas de pagamento da empresa, então separa qual é a data correta para aquela conta que a gente recepcionou, separa geograficamente, a gente criou uma carteira inicialmente de unidades de federação para ficar mais fácil para a gente controlar essas contas, tá? Esse num primeiro processo. Num segundo processo a gente vai, passou aqui, é muito sensível. É sensível. Vai para uma digitação, colocamos dentro do sistema e essas contas todas eram colocadas depois para a auditoria. A parte de auditoria são os dentistas, os técnicos. 100% das contas odontológicas da Sul América, elas são auditadas pelos dentistas. Eles olham todas as contas para fazer o que a gente chama do processo de regulação de sinistro. É para verificar se tudo que efetivamente foi proposto foi feito e na qualidade desejada e esperada pelo nosso cliente. Essas contas, então, são colocadas aqui, analisadas, e na sequência a gente faz todo um processo de pagamento interno e depois um arquivamento desse papel que manda para uma empresa terceirizada que vai fazer o arquivamento. E aí sim a gente faz o informe para o prestador, para o dentista. Aí é que ele vai receber o demonstrativo de pagamento dele e ele vai saber o que foi efetivamente pago ou eventualmente o que a gente chama de glosa. Teve algum problema no pagamento, faltou alguma informação, teve algum problema no tratamento, ele vai ser glosado, mas ele precisa receber essa informação aqui no demonstrativo de pagamento. E aí é que começa a nossa jornada Lean. Por quê? Lembra que eu falei do nosso crescimento exponencial, chegando quase a 1 milhão de vidas agora em dezembro de 2017? Foi muito bom, mas aumentou muito o nosso fluxo e não aumentou o número de funcionários. Então, o que aconteceu? A quantidade de procedimentos que a gente tinha dentro do processo, num período de janeiro a setembro, aumentou 63% o número de procedimentos a serem auditados. Aumentamos 55% de beneficiários para serem atendidos. E a nossa equipe aumentou 53%, 63%. Alguém chuta um número? Não aumentou. Como é que a gente resolve sem Lean, que antes estava sem Lean, um aumento dessa demanda, mas tentando manter o prazo acordado de pagamento? Tem fórmula mágica? Não. A única coisa que nos restava era banco de horas e horas extras. Nosso perfil e nosso cenário naquela época pré-Lean, eu diria que a gente tem que destacar na Sul América Odonto uma parte é AL e DL, antes do Lean e depois do Lean. Antes do Lean, nosso cenário de funcionários, alguns estão aqui para que eu não minta sozinho, a gente chegava às 7 horas da manhã, ficava normalmente até às 10, eventualmente finais de semana, domingos, feriados, para dar conta de toda essa demanda. Eu acho que todo mundo concorda que não é uma coisa muito interessante, tá? Porém, era necessário para manter a premissa de prazo de pagamento. Eu estou olhando meu prazo de tempo também aqui. Nosso prazo de pagamento, como eu disse, é a nossa confiabilidade com o prestador e com o nosso cliente. Então, isso era necessário. O que aconteceu quando chegou a jornada Lean? Aí a gente começou a fazer os encontros com as equipes, com todo mundo envolvido no processo, com os auditores, com os codificadores, com a área que cuida do regulatório junto à Agência Nacional de Saúde e junto também com a área que cuida do relacionamento com os prestadores. Tem uma área que é muito impactada aqui, que é a área que conversa com os dentistas, né? Tem uma área específica dentro da Sul América que cuida dessa parte. Se a gente, por acaso, falhasse no prazo, demorasse muito, esta área ia ser altamente impactada. Então, trouxemos na jornada Lean todo esse pessoal para começar a fazer o nosso A3 em nossas reuniões de equipe. O que a gente detectou naquele período? O nosso prazo acordado, a gente teria que colocar um prazo acordado de até
79 dias é muita coisa. De uma conta que ele mandou, 79 dias é que ele ia saber se foi efetivamente pago ou não um procedimento. Ou seja, a gente ia cumprir os 79 dias, mas a gente precisava dos 79 dias por causa da demanda e mesmo com hora extra. Este era o nosso cenário. E o que a gente viu nas questões dos cenários e dos problemas levantados? A gente tinha... Opa! Vou passar tudo uma vez que é mais fácil. Não identificação de prestadores críticos. O que é prestador crítico? Só para vocês terem uma ideia. Eram os únicos prestadores da cidade, a gente nem sabia qual eram. A interrupção de fluxo de dúvidas, muitas dúvidas correndo soltas toda hora. A ausência de padronização também entre fluxo de codificação e auditoria, causando várias interrupções também de trabalho. Desperdício, laudos, e-mails entre as equipes, processos incorretos, incompletos. E aí a gente foi implantando as contramedidas. Aqui está o desenho do A3, mas vamos passar. Primeira coisa que a gente implantou foi um fluxo novo de triagem. Então evitou que coisas incorretas, incompletas começassem a entrar na nossa esteira do fluxo de processo. Uma equipe de triagem já faz isso logo no início que chega às contas e o que está correto passa para o processo. O que não está, a gente já avisa o prestador. Ou seja, só aí o prestador já é avisado logo no início do processo da triagem. Outra questão que a gente chegou, a parte da segmentação. Antigamente não tinha segmentação de carteira de análise de perfil de prestador, ou seja, um dentista podia passar em vários auditores. Hoje a gente tem um auditor sempre analisando a mesma carteira de prestadores, de dentistas. Criamos uma carteira, o auditor conhece mais o perfil desse dentista, a análise de auditoria é muito mais rápida. Tá? Outra questão de A3, foi. Na verdade não foi, mas vocês viram ali o que acontecia antes. Um monte de troca de e-mails entre a parte da auditoria e a parte da equipe de relacionamento com prestadores. Essa troca de e-mail, a auditoria gastava um tremendo tempo fazendo laudos de perfis, de análises técnicas bem complexas. Quando a gente foi ver, a equipe de relacionamento não tinha tempo hábil para ler todos esses e-mails, eles também tinham outras ações para serem realizadas. Então a gente parou, trocou, tirou esse e-mail, tiramos, excluímos. Mas como é que fica a comunicação, Rodney? Simples. Criamos uma planilha compartilhada, através disso as duas áreas se relacionam e conseguem ver em que fluxo está o processo. Tá? Se está auditado, se não está auditado, se teve alguma glosa, se o prestador crítico foi impactado ou não. Tá? Outra questão importante, nas dúvidas. Várias vezes o fluxo de interrupção de dúvidas. Mesmo colocando triagem, é normal, em umas equipes grandes, maiores, as pessoas terem dúvidas e procurarem o gestor para tirar essa dúvida e resolver o processo. Cada vez que um colaborador tem uma dúvida, a minha esteira para e ele vai. E o normalmente o Marco Aurélio está aqui, ele senta na minha frente e a gente via o quê? Uma fila de NPS, né? Então, eram 4 colaboradores que vinham ao mesmo tempo tirar dúvida com o gestor, os 4 parados, a esteira para e o próprio gestor parado, não consegue fazer gestão. Acho que só acontece lá na Sul América. Acho que com vocês nunca vi, né? Mas para todo mundo para tirar aquela dúvida. O que a gente implantou? A gente chamou isso de Game Walk, né? É a ronda. Então, o próprio gestor vai atrás do colaborador e combina o jogo. Vamos fazer o seguinte... Eu vou passar nessa equipe às 9 horas da manhã e nessa equipe às 10. Se vocês tiverem dúvidas durante o processo, separa a dúvida, deixa do ladinho, mas a esteira continua. O gestor continua trabalhando e a esteira continua. Na hora marcada, o gestor vai até a equipe e vai tirando as dúvidas individualmente. Funciona como se fosse uma ronda médica, tá? E aí, o colaborador não para a esteira e nem o gestor para. No momento que ele tirou todas as dúvidas do dia, e essa ronda é diária, né? Na hora que ele parou, tirou todas as dúvidas, voltou na sua cadeira, na sua posição, ele faz o trabalho de gestão e não é mais interrompido por dúvidas da equipe. É uma cultura que foi implantada lá, demorou um pouquinho, mas deu um resultado tremendo. O gestor consegue hoje ter mais tempo e mais foco nas ações de gestões da equipe. Tá? E assim ele vai tirando as dúvidas. E o mundo gira, meu fluxo continua. Resultados alcançados. O que a gente conseguiu fazer
dentro dessas contramedidas do Lean. 74% de aumento da produtividade do auditor. Importante. Lógico que nesses processos todos envolve muita TI, mas aqui os resultados foram todos alcançados só com a questão do Lean. Uma das premissas das primeiras reuniões foi que nenhuma alteração de TI seria feita. Inicialmente o pessoal pensou em abandonar o barco, falou sem TI não dá. E a gente provou que sim, através das contramedidas implantadas. O que a gente mapeou também? 436 prestadores críticos que precisam ter um olhar mais diferenciado e mais analítico antes de tomar uma decisão sobre pagamento ou não. Também 1.412 devoluções de erros média-mês, ou seja, seriam gargalos, seriam coisas que iam parar minha esteira, parar minha engrenagem, e hoje não para mais, ela é devolvida diretamente para o prestador, ele tem tempo hábil para correção, eventualmente na mesma data de pagamento. 80% do meu sinistro foi mapeado em 900 prestadores em abril. A gente tem uma rede de mais de 7 mil prestadores no Brasil, cerca de 4 mil mandam pagamentos periodicamente, e desses 4.900 é que concentram 80% do sinistro. A gente conseguiu equilibrar melhor e a gente consegue colocar primeiro essa análise desses 900, porque a gente já sabe que terminando a análise dos 900, a gente tem 80% do sinistro mapeado. E o tempo de comunicação que a gente falou lá no começo, que é o principal, pagar certo na hora certa, a gente reduziu de 79 para 50 dias. Isso do pagamento, fora aquela questão que a gente falou da triagem, que é mais imediata. Então a gente conseguiu uma melhor satisfação do prestador. E graças à equipe aqui da Sul-América Odonto. Queria agradecer a todos, essa foi a apresentação, mas o principal ganho que não está no slide, eu acho que é o engajamento da equipe que continuou. Como a gente disse, o Lean é uma filosofia. A gente não acabou aqui, teve várias outras ações que a gente continua implementando graças ao Lean. Obrigado, gente.